Cabeça Dinossauro dos Titãs ou dois da Legião Urbana? Qual desses dois clássicos do rock nacional dos anos 80 foi mais importante? Teve mais peso na formação do rock brazuca ali dos anos 80? Questão difícil essa, hein? Antes de tentar responder essa instigante questão, eu queria agradecer você aqui, meu amigo, minha amiga, que já estão inscritos aqui no canal, meu muito obrigado, e convidar você também para se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente está sempre discutindo e trazendo aqui discos do rock dos anos 80, principalmente o rock nacional. Legal? Eu vou então colocar o histórico das duas bandas, o momento dos dois discos, o entorno deles, da onde eles surgiram, as referências, as influências, as bandas que faziam e fazem parte do grupo que eles surgiram, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão e poder então discuti-la mais à frente. Legal? Vamos começar falando dos Titãs. Os Titãs, esse aqui já era o terceiro disco deles. Eles fizeram antes dele o Sonífera Ilha, né, aquele que chamava-se Titãs, o da Toda a Cor, começando ali com uma pegada meio pro New Wave, né? Foi muito popularizado, chegaram a ir já a programas de auditório como Chacrinha, né? E eles tinham uma experiência, uma postura muito bacana de televisão, sabendo usar os recursos, todos eles, os oito titãs, muito performáticos, né? Mas uma música ainda considerada bobinha e vendendo poucos discos. Não passaram de 50 mil cópias vendidas. O segundo LP foi o Televisão. Eles tentaram dar um pulinho, mas ainda ficaram ali com um passo atrás, com um pé atrás, ali com a New Wave. Voltaram a tocar em televisão, mas voltaram a vender pouco. Nesse terceiro disco, que foi o Cabeça Dinossauro, eles resolveram então fazer uma guinada. Arriscaram. Vamos tentar uma coisa diferente. Mais agressiva, mais punk, menos pop, vamos dizer assim. E os Titãs também, eles são de São Paulo, na capital. A Concrete Jungle, como eles falam na música Homem Primata, que também está nesse maravilhoso LP, nesse maravilhoso disco. E o entorno dos Titãs era formado por bandas mais raiz, vamos dizer, mais roqueiras, como o Ira, como as Mercenárias, né? O Sesc da Pompeia, que tinha um programa maravilhoso, Fábrica do Som, com o Tadeu Jungle, né? De lá surgiu todo esse núcleo, então. E eles resolveram apostar nessa pegada mais punk rock, né? Com músicas mais básicas e trazendo mais a agressividade, né? Mas como uma coisa genuína. E essa coisa teatral que todos eles tinham e têm, ajudou muito. Eles direcionaram isso e todos eles abraçaram a causa. Vamos fazer um disco rock and roll. Vamos fazer um disco com mais influência do punk rock. Isso em 86. Vamos passar agora para o Legião Urbana 2. A Legião nasceu em Brasília, também ali num ambiente punk rock, Plebe Rude, Aborto Elétrico, que foi a primeira banda do Renato Russo, mas que começou com uma pegada, com um caminho meio que contrário dos Titãs. Começaram com o primeiro disco mais politizado, mais agressivo, vamos dizer assim, que trazia Será e Geração Coca-Cola, por exemplo, e com uma linguagem mais grupal. Quando eles foram, então, para esse segundo e maravilhoso Legião Urbana 2, o Renato, principalmente, chamou a coisa para ele, né, que ele já tinha meio que essa liderança, lógico. As letras são praticamente todas dele na Legião Urbana. E resolveu fazer uma coisa mais lírica, deixando de lado um pouco as guitarras e passando para um lado violão, para um lado mais Andréa Doria,
Acrylic on Canvas, Índios, né? E, ao contrário também dos Titãs, que eram aquelas 8 cabeças maravilhosas ali, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Charles Gavan, Tony Bellotto, Sérgio Brito, Branco Melo, não havia uma liderança específica. Todos eles traziam, e o conjunto ali dos Titãs, né? Conjunto, como se dizia antigamente mesmo, a banda, o conjunto, os meninos todos, sem um ter mais ou menos relevância que o outro, é que chegavam e davam seu recado todos ali em uníssono. Já a Legião tinha essa questão individual e mais trazia então para o lado mais romântico, principalmente nesse segundo disco, indo por um caminho contrário ao dos Titãs, né? Inverso, que os Titãs começaram mais pro pop e caíram nesse disco, no terceiro disco, com uma coisa mais agressiva e mais rock and roll. E a Legião começou com uma coisa mais rock and roll, começou com uma coisa mais pop e caminhou, uma coisa mais rock and roll, mais agressiva no primeiro disco e depois migrou para uma coisa mais lírica, né? Mais individual, mais romântica e mais pop para tocar na rádio. Até em termos de sonorização, né? Os discos, o dos Titãs com mais guitarra, mais peso, o da Legião com mais violões, né? A Legião, como a gente falou, músicas como Andréa Doria, Acrylic on Canvas, Índios, mais leves, né? E os Titãs mais polícia, porrada, bichos escrotos, né? Caminhos diferentes, mas qual foi mais importante? Para voltar naquela nossa questão lá do início. Quando eu vivia os anos 80 ali com os meus 15, 16, 17 anos, a Legião, pessoalmente, me pegou mais fundo. Porque eu era ligado ali na literatura, nos poetas, Carlos Drummond de Andrade, e o Renato Russo mostrou que dava para fazer poesia dentro do rock and roll. Então foi uma coisa que me pegou mais de lado pessoal. Já o Cabeça Dinossauro, as letras sendo mais concretas mesmo, né? Sendo aquela poesia mais direta, menos elaborada, não me conquistou tanto. Na época. Hoje, eu meio que vejo o contrário. Muito importante o Cabeça Dinossauro para a formação do rock and roll nacional com essa pegada que os Titãs resolveram dar. Mas, quando eu parei para pensar, eu me coloquei a seguinte questão. Dá para excluir algum desses dois discos da história do rock nacional dos anos 80? Se for possível excluir um desses dois, o outro ganhou. O outro é essencial. Foi isso que eu raciocinei. Dá para excluir o Cabeça Dinossauro, aquela agressividade, e ficar só com o lirismo do Renato Russo e da Legião Urbana? Ou, pensando o contrário, dá para excluir o lirismo, a beleza e a poesia do som que foi moldado principalmente por esse disco com o Renato Russo, especialmente a Legião Urbana, e ficar somente com a agressividade e o punch, a pegada dos Titãs aqui no Cabeça Dinossauro? E eu cheguei à seguinte conclusão. Não dá para excluir nenhum desses dois discos da formação da espinha dorsal do rock Brasil dos anos 80. Os dois são complementares e são fundamentais para a gente entender um pouquinho do que foi e do que é o rock nacional. Dois discos que não podem deixar de ser ouvidos. Eu quero convidar você também para assistir o nosso programa passado, que foi sobre a Plebe Rude, uma das grandes bandas de Brasília ali, e a amizade, especialmente do Seabra, do Felipe Seabra com o Renato Russo. Eu vou deixar o link aqui para vocês e não se esqueça de se inscrever
no canal. Te vejo no próximo programa.